Bom, pessoal, agora que a gente já realizou toda a coleta dos dados, a gente vai partir para a análise dos dados. Então, se vocês pegarem o roteiro de vocês e forem olhar lá na tabela 1, a primeira coluna que vocês têm para preencher é do Mzinho, que é a massa do contrapeso. Então, cada grupo vai ter os seus valores de dados, então vocês vão preencher essa coluna 1 com as massas que foram designadas ao grupo de vocês. No caso da demonstração que o professor José Henrique fez aqui, a gente usou 11, 15, 19 e 21 gramas. Cada grupo vai receber os seus valores. Na segunda coluna, que é o peso do contrapeso, então basta multiplicar pela aceleração da gravidade, G. Vocês vão ter o peso do contrapeso, né? Quem é esse peso do contrapeso? É a força resultante externa ao sistema, né? Não tem mais nenhuma outra força externa atuando. Por isso que a gente teve a preocupação de fazer o nivelamento do trilho para não ter nenhuma componente da força-peso do carrinho, do Mzão, contribuindo para a aceleração. Então só quem é responsável por produzir essa aceleração é a força externa ao sistema, que é essa força-peso. A terceira coluna da tabela 1 é a aceleração teórica. Então isso a gente não vai desenvolver aqui. Vocês vão fazer o diagrama de forças, né? Vão ver quais forças estão atuando no carrinho de massa e Mzão, no contrapeso, e determinar, vamos encontrar uma expressão teórica ali para a aceleração, que aí vai depender das massas, da aceleração da gravidade. Então vamos preencher aqui a coluna da aceleração teórica. E a coluna seguinte é a da aceleração experimental. Vamos ver que já está aqui até com mais ou menos, que é para vocês não esquecerem de colocar as incertezas de cada uma das acelerações. Então, para cada uma daquelas configurações, né, a cada massinha, a gente fez 5 lançamentos, cada uma delas a gente determina uma aceleração. Isso é para quê? Porque a gente sabe que tem flutuações na medida, né? Então, fazendo 5 lançamentos, a gente pode calcular uma média e um desvio padrão da média, que dá uma ideia da confiança, né, de como a gente consegue reproduzir esse experimento. Então, é isso que quer dizer a média e o desvio padrão. É a confiança que a gente tem de que se alguém reproduzir esse experimento, vai obter um valor, tem uma certa probabilidade de obter aquela aceleração naquele mesmo intervalo. E a maneira de determinar essa aceleração experimental é da mesma forma que a gente fez lá no experimento da aula passada, no experimento 2, que é aquele ΔV sobre ΔT, onde aquele ΔT estrela, que tinha aquelas duas correções que levavam em conta o tempo médio da vela no movimento de ida e de volta do carrinho. E por último, a última coluna da tabela é o que a gente chama de diferença relativa. Vocês vão calcular essa diferença entre a aceleração teórica e experimental ponderada pela aceleração teórica. Então isso vai dar uma ideia de percentualmente de quanto que vai estar concordando ou discordando, né? A expectativa é que, se o experimento for realizado da maneira correta, a gente vai ter um desvio percentual pequeno da aceleração experimental em relação à teórica. Então, a partir do preenchimento dessa tabela, vocês vão poder responder vários dos itens do roteiro. Bom, agora que a gente já tem a tabela preenchida, a gente pode ir para a última etapa do nosso experimento, que é produzir um gráfico, e através da análise do gráfico a gente tentar concluir então se a segunda lei de Newton foi obedecida ou não. Então o gráfico que vocês vão fazer é o seguinte: vocês têm a tabela preenchida, vão ter a tabela preenchida, a gente vai querer fazer um gráfico da força resultante no eixo vertical, tá? Força resultante sobre o sistema, quem é? É a força peso, né, sobre o contrapeso, em função da aceleração do sistema. Então nós vamos ter, como a gente tem 4 linhas na tabela, esse gráfico vai ter 4 pontos experimentais só. E aí vocês vão ter que fazer o seguinte: vocês vão ter que comparar a expressão teórica que vocês obtiveram da força do contrapeso em função da aceleração, para decidir qual é a função que vocês vão usar para fazer o ajuste de curva, né, o best fit. E através desse ajuste de curva, vocês vão dizer para a gente então se a segunda lei de Newton se a gente pode afirmar que ela foi comprovada ou não.